Algumas vezes eu tenho sido tentado a duvidar de Deus. Normalmente quando as coisas não estão do jeito que eu queria. E são raras as vezes em que as coisas estão do jeito que nós queremos, né? A maioria das pessoas não vive a vida que sonhou. E quando nós conseguimos conquistar quase tudo o que nós planejamos, vem golpes em pessoas que amamos. Pessoas que fazem as nossas conquistas valerem a pena. E aí nós conseguimos o que queríamos, mas as pessoas que davam valor a essa conquista estão sofrendo. E aí a nossa conquista, que era tão cara, já não tem mais tanto valor. Quando isso acontece comigo, eu também sou tentado a desanimar, descontar a minha frustração nos outros, deixar Deus para lá no momento. Aí eu lembro do que Deus já fez por mim. Esse é um dos segredos. Quando você recorda o que Deus já fez por você, aí você começa a perceber que você está agindo como criança. Criança birrenta. E então o melhor que você tem a fazer é dizer a Deus: Senhor, me mostra por quê. Ou para quê eu estou passando por isso. Você vai perceber que você tem um Deus que não somente governa o universo, mas Ele também age no particular do seu mundinho. No microcosmo da sua mente, das suas paixões e emoções, Deus age. Tudo depende da sua atitude, da sua postura diante dele. Uma coisa que Deus não faz é arrombar portas. Então, o primeiro apelo, antes mesmo do sermão, é: hoje, antes de sair daqui, faça um pacto com Deus e abrir a porta de experimentar o Senhor. Amém? Amém. Vamos fechar os olhos, vamos fazer uma pequena prece. Deus amado, ao estudar a Tua Palavra, pedimos a Tua iluminação, que o Senhor fale ao nosso coração, que a exposição da Sua Palavra e a influência do Espírito Santo nos tragam fé, esperança e ânimo, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é um desafio, principalmente para mim. Eu quero fazer uma corrida. Gosto muito de Fórmula 1, e então hoje a gente vai fazer uma corrida. E eu trago um desafio para você acompanhar a mensagem de hoje. Vamos correr um pouquinho. Mas já fica um dever de casa. Quando você voltar para casa, você vai ler o livro de Daniel. Hoje, todinho. 12 capítulos. Tá bom? Dá para fazer isso, Nath? 12 capítulos num dia, numa tarde. Hein? E aí, Net? Net é TV por assinatura boa, de qualidade. Tem que ler o livro de Daniel hoje todinho. Pelo menos você vai ler os livros, os capítulos que nós mencionamos aqui. O livro de Daniel começa falando de um rei que tem registro histórico, conhecido na história. O nome dele? Nabucodonosor, que herdou o trono do seu pai, Nabopolassar, cerca de 606 a.C. E ele foi lá fazer o que todo mundo naquele tempo fazia, que era conquistar ali Jerusalém, que era uma encruzilhada, né, para quem queria conquistar o resto do mundo. Na sua investida contra Jerusalém, que se deu em 3 vezes, né, 605, 598, 587, datas aproximadas, claro. Finalmente, na primeira investida, ele levou cativo para a Babilônia o rei e todos os seus parentes que poderiam querer brigar pelo trono. E entre esses foram Daniel e seus 3 companheiros. Você lembra o nome deles? O nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Ok? O nome Nabucodonosor é em homenagem ao deus Nebo. Então, Nebo protege. Nebo protege. Okay? Nebo era um dos grandes deuses de Babilônia. Belsazar, o filho dele, ou o neto dele, melhor dizendo, que herdou o trono, que vai aparecer lá no capítulo 5 de Daniel, significa Bel protege. Bel, que era considerado o primeiro deus do panteão babilônico, que era constituído de 60
seus nomes em homenagem a seus deuses, né? Pega os 4 jovens de Jerusalém que tinham nomes hebraicos em homenagem ao Deus Elohim. Não se esqueça que os nomes hebraicos que têm terminação em El, via de regra, estão homenageando ao Deus Criador, Elohim, El, Emmanuel, Deus conosco, né? Tudo termina em El, né? E aí, então, Daniel, que significa Deus é meu juiz, teve o seu nome mudado para Beltesazar, que significa protegido por Bel, que é o primeiro Deus do panteão babilônico. Ananias, que significa o Senhor favorece, o Senhor abençoa, o Senhor dá graças, ou graça do Senhor, teve o seu nome mudado para Sadraque, que significa oferta de Acu, que era o Deus da lua, um outro Deus de Babilônia. Misael, que é uma pergunta, o seu nome, quem é como o Senhor? Uma pergunta retórica, cuja resposta é: quem? Ninguém. Teve o seu nome mudado para Mesaque, e é outra pergunta, quem é como Acu? E Azarias, que significa o Senhor socorre, Yahvé, né? Jeová, teve o seu nome mudado para Abidnego, ou Abidnego, que significa servo de Nego, ou servo de Nebo. Também um outro Deus, que é o mesmo Deus Nebo, ou Nabu, lá de Nabucodonosor. Dar nomes hoje não significa muita coisa. Nós queremos ouvir as mulheres agora. Geralmente as mulheres, quando se preocupam em dar nome ao filho, elas querem homenagear o pai, o avô, um ator famoso, né? Lá na Paraíba, uma mãe deu o nome ao menino de Facebookson. Sério? Facebookson, porque ela conheceu o pai do menino no Facebook, se casaram, o menino nasceu e ele botou o nome dele de Facebookson. Ok? Então, Bia, por exemplo, talvez tenha um filho, bote o nome de Zapson. Zapson. WhatsAppson. É uma sugestão. Mas dar nome, segundo a filosofia, é dar signo. Dar nome é significar alguém. É dar a essa pessoa uma proposta de existência. Significar, quando Deus criou o homem, Deus o chama de Adão. É uma relação também de autoridade. Eu sou autoridade, eu mudo o seu nome e lhe dou um significado. E agora vocês vão me dizer que Adão deu nome a Eva, então por isso o homem deve mandar na mulher. Não foi isso que eu disse. Eu só disse que dar signo é uma questão de dar significado, de transferir para essa pessoa uma proposta de vida. E também é uma relação de dominância, de autoridade. E Nabucodonosor fez isso. Lembre-se que a Bíblia fala que na nova terra nós receberemos um novo nome, porque viveremos numa nova economia com um novo propósito. E mais uma vez, Deus começa a criação dando nome à raça humana. Na nova terra é a recriação, novo nome. O livro de Daniel é composto por algumas histórias e algumas profecias. Nas histórias nós temos provas e julgamentos. A primeira prova está no capítulo 1. Quando os jovens da corte real de Jerusalém chegam à Babilônia, o rei estabelece regras para eles. Vocês vão morar aqui, junto com os outros conquistados de outros lugares, e vocês vão ficar aqui sendo sustentados pelo meu mordomo, preparados nas ciências e nas línguas dos caldeus, e no final de 3 anos vai haver o Enem. Não é assim que acontece? Até hoje? Depois de 3 anos do ensino médio não acontece o Enem? Não é isso? E eles iam então fazer o vestibular na UFBA, a Universidade Federal de Babilônia. Naquela época, ok? Então, Nabucodonosor diz: teste os jovens que eu quero que eles façam parte do meu conselho. Ele pegava o melhor de cada nação, treinava para servi-los. E a primeira prova é que eles deveriam comer de tudo. Os judeus, logicamente, têm uma ordem divina lá em Levítico 11, que nós seguimos até hoje, sobre alimentação, né? E eles, quando viram aquelas comidas ali, eles disseram: não, a gente não pode comer disso não. A primeira prova foi essa: nós vamos comer só o que é bom. O texto bíblico diz:
nos dê aí legumes para comer durante quantos dias? Quantos dias? 10. Doutor Sérgio, agora é o senhor. Senhor, doutor Sérgio. O camarada que toma a Herbalife 10 dias, dá para sentir a diferença? Não dá não? Eles não estavam tomando Herbalife. Eles estavam comendo legumes e muita água. Aliás, amanhã é dia da água, né? É amanhã? Não esqueça que amanhã é o dia mundial da água. Um elemento importante no planeta Terra. Esse dia vai estar mais caro que a gasolina. Então, esses jovens começaram uma dieta vegetariana e se prepararam para essa prova. O final diz o verso 17. Esses 4 jovens receberam de Deus, não da alimentação, mas receberam de Deus, porque decidiram honrar a Deus com seus corpos e não se contaminar, mas decidiram seguir a orientação de Deus. Então Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Já é um dom sobrenatural. O relato bíblico de Daniel 1 diz que Nabucodonosor os achou 10 vezes melhores do que os outros concorrentes. E eles ficaram lá, pertinho do rei, sendo treinados para pertinho do rei. No capítulo 2 nós temos uma segunda prova. No capítulo 2 temos a narração do sonho que Deus deu a Nabucodonosor. Note, o sonho profético dado por Deus. Não é todo sonho que tem significado. A maioria dos nossos sonhos são apenas reminiscências de ansiedades, de preocupações e de outros sentimentos que nós acumulamos, reprimimos, ou agressões que o nosso subconsciente armazena, porque tudo que é emocional nós armazenamos com registro privilegiado segundo a teoria de Augusto Cury. Ele teve um sonho e esqueceu do sonho. Por que ele esqueceu? Porque o sonho era uma revelação divina e Deus não queria nenhuma interferência dos falsos profetas. Esse pessoal que vive adivinhando aí, jogando búzios, vendo cartas e tal, e eles jogam na tentativa e acerto, né? Eles fazem projeções em cima da tentativa e acerto. Você vai acertar. Ele vai a você e diz, eu acertei. Se ele não acertar, você não lembra mais. Poucos são os que lembram. Bom, quando ele chamou os sábios dele lá, o pessoal lá, os adivinhos, o Walter Mercado, o Mandiná, toda aquela turma ali, que ele chamou todo mundo, ninguém conseguiu, porque ele tinha esquecido o sonho. E ele disse, já que vocês têm contato com os deuses, o sonho veio dos deuses, diga qual foi o sonho que eu esqueci. Aí ele disse, não, o senhor tem que contar o sonho. Aí Nabucodonosor percebeu que todos aqueles anos ele estava sendo enrolado, enganado. E aí ele mandou matar todo mundo. Mata todo mundo. Inclusive os jovens novos. Só que Daniel disse, não, me dê um tempo que eu vou orar. Daniel e seus 3 amigos passaram a noite em oração. Qual é a nossa atitude diante das provas? Hein? Qual é a sua atitude diante das provas? Joelho no chão. Gostar de Deus. Está ruim com ele, pior sem ele. Sem dúvida. Ora. Faça tudo o que você puder, tudo que tiver ao seu alcance, e ore. Entregue nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que à noite foi revelado a Daniel numa visão. O rei sonhou, Daniel teve uma visão. E Daniel louvou Deus do céu. E foi lá explicar para o rei a interpretação que vocês já viram demais isso aí. O rei tinha sonhado com uma estátua dividida em várias partes com metais distintos. Quais eram os metais? Vocês lembram? Cabeça era de quê? Ouro. E o peito? Prata. Ventre? As pernas? E os pés? Ferro. Daniel disse para ele, Deus mandou dizer a você que está respondendo a sua preocupação antes de você dormir. O que é interessante é isso. Daniel diz, olha, você estava preocupado com o futuro. Como seria o seu reino no futuro? Deus deu a resposta. A resposta é a seguinte, você é a cabeça de ouro, seu reino ninguém vai ultrapassar. Um reino rico, poderoso, famoso, muita cultura, muito desenvolvimento científico, mas, infelizmente, o seu reino vai acabar um tempo. E vai surgir um reino inferior ao seu, o reino de prata, que vai ter um domínio grande. A história registra isso como os medos e persas, a própria Bíblia menciona os medos dominando Babilônia.
Depois desse vai ter um terceiro reino que vai dominar o mundo inteiro, Alexandre o Grande, a Grécia. Depois virá um império forte como o ferro, o império de ferro chamado Império Romano. E depois esse império vai ser dividido, vai ser invadido por 10 nações, 10 dedos, né, dos pés. E ele vai dividir esse reino aí em 10 reinos. E esse reino vai ter uma parte forte como ferro, outra parte frágil como barro, mas eles nunca vão se ligar. Nunca se ligarão. Esse reino aí que é representado pelos pés. Um reino dividido. O verso 43 é bem interessante porque ele diz assim: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. A história diz que depois do Império Romano, as nações bárbaras que deram origem às nações da Europa chegaram à Idade Média tentando fazer uniões através de casamentos. Então você tinha um rei lá de 60 e poucos anos, ele casava com uma menina de 8 anos, que ia ser a próxima rainha da Suécia, que era para poder unificar os reinos. Isso foi uma salada, uma mistura tão grande na Idade Média, e profetizado por Daniel. As profecias de Daniel, do capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8, são tão incríveis do ponto de vista histórico, que o pessoal do racionalismo, relembrando o que o Dr. Sérgio Ricardo falou, uma das primeiras monografias do 4º ano minha foi a influência do racionalismo sobre a religião. Muita coisa boa. Do racionalismo veio a nossa obrigatoriedade de fazer escavação arqueológica, de usar a linguagem original para interpretar a Bíblia, usar o contexto histórico. Não fosse isso, nós estaríamos ainda deixando que o clero interpretasse a Bíblia. Mas o iluminismo, o racionalismo, criou uma crítica chamada alta crítica. E a alta crítica tinha a tendência de explicar os milagres da Bíblia de forma natural. Tem um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, que é um livro mais moderno, mas com base nessa ideia de que todos os sobrenaturais da Bíblia acontecem na natureza, não são de fato sobrenaturais. E a alta crítica lançou uma crítica sobre o livro de Daniel, porque eles não tinham como explicar a clareza e a acuidade dessas profecias de Daniel. Eram muito exatas. Então eles estabeleceram que o livro de Daniel era um livro de profecias post-evento. Ou seja, alguém escreveu isso depois da Idade Média e colocou o nome de Daniel dizendo que tinha sido escrito no tempo de Babilônia. E essa crítica permaneceu por muito tempo, porque eles não tinham como refutar as profecias de Daniel. Mas, em 1940 e pouco, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, que tem cópias de vários livros da Bíblia, pedaços, e do livro de Daniel, de 200 anos antes de Cristo, com essas profecias do jeito que estão hoje. E essa crítica acabou. Então, não existe refutação para essa exatidão das profecias de Daniel. Leia o estudo do livro de Daniel, muito importante para você perceber que a Bíblia não é brincadeira. No sonho, diz que uma pedra vem e acerta os pés da estátua. Os pés que representavam a Europa dividida, como temos hoje. Então, a conclusão da profecia diz: nos dias desses reis, ou seja, dessa Europa dividida, enquanto a Europa dividida estiver, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Napoleão, Hitler, antes deles, Henrique VIII, a União Soviética, todos tentaram unificar a Europa. Resultado? Continuam divididas. Aqui é um marco para você definir os tempos e os sinais da volta de Cristo. A Bíblia estabelece uma sequência histórica. Jesus não voltaria nos tempos de Paulo. Não tem como. Jesus também não voltaria na Idade Média. Mas aqui fica claro que Jesus voltaria após a Idade Média, durante a Europa dividida. Depois disso, qualquer dia é dia para Jesus voltar. Então nós vamos a outras profecias para ver mais especificamente quais os sinais da volta de Jesus, que não é o nosso assunto de hoje. A segunda prova, eles resolveram com oração. Então vem a terceira prova, capítulo 3. Nabucodonosor não ficou satisfeito com a primeira
profecia. Quer dizer que o meu reino é a cabeça de ouro, mas vai se acabar. O Deus de Daniel disse que o meu reino vai se acabar. Terça-feira nós vimos aqui a história de Ezequias, não foi? Quando Deus disse para ele, olha, você vai morrer. E Ezequias chorou e disse, me dê mais um tiquinho de vida. E Deus disse, eu vou te dar mais 15 anos, mas você vai morrer do mesmo jeito. É triste porque nenhum de nós quer que o seu reino se acabe. Por mais que você não esteja vivendo do jeito que você queria, você não quer que o seu reino se acabe. E quando Deus diz, olha, essa é a sua forma de viver aí, seu conjunto de valores, sua riqueza, seu poder, isso vai se acabar. Você está pronto para isso? Você está pronto para perder tudo? Quando Fernando Collor e Zélia Cardoso pegaram o dinheiro do Dr. Robson que estava na poupança, muita gente tentou se matar, porque o seu reino tinha acabado. Nabucodonosor fez uma coisa que essas pessoas não fizeram. Quando ele recebeu a notícia que o seu reino vai acabar, que ele não gostou, ele disse, eu vou invocar os deuses dele. Eu vou unir todos os meus deuses para combater o Deus de Daniel, o plano do Deus de Daniel. Então ele construiu uma estátua. O verso 1 do capítulo 3 diz que ele construiu uma estátua toda de ouro. Porque a cabeça era de ouro, representava o reino dele. Ele disse, não, a estátua toda vai ser de ouro, para mostrar que o meu reino não vai acabar. E como é que ele convidou os seus deuses para contrafazer o Deus de Daniel? Ele colocou as medidas da sua estátua, 60 por 6. O tamanho da estátua, diz respeito agora ao pastor Silvio, engenheiro, todo o centro também. O tamanho dessa estátua era 60 côvados de altura, 6 de largura. Por que 60 por 6? Bom, Babilônia tinha o número 6 como número sagrado. Eram 60 deuses. Ele estava nessa estátua homenageando os deuses do panteão. Ele estava dizendo que aquela estátua era símbolo de todos os deuses de Babilônia. E era tão verdadeiro que ele disse que ia mandar um trio elétrico tocar. E quando o trio elétrico tocasse, todo mundo tinha que fazer o quê? Se ajoelhar e o quê? Adorar o quê, gente? Mas essa estátua não era nenhum deus. Ela era símbolo de todos os deuses. Ele não criou um novo deus. Ele estava evocando todos os deuses e obrigando todos do seu império a adorar os seus deuses para que eles fossem mais fortes que o Deus de Daniel. Isso aqui eu descobri quando eu fazia biologia. Para a matéria de matemática, eu tive que fazer uma pesquisa sobre Babilônia e descobri que Babilônia adorava, era consagrado o número 6, né? E eles tinham uma tabela de adivinhação pelos astros que os sacerdotes usavam, né? Dividiam os astros em 36 constelações e essa tabela era organizada assim, com esses números. Se você somar a linha, a coluna, vai dar 111, até as transversais vai dar 111. Alguns querem fazer referência dessa tabela com Apocalipse 13, porque são 6 colunas vezes 111, que dá 666. São 6 linhas vezes 111, que dá 666. E aí, geralmente lá em Apocalipse 13, há ligação direta com Daniel 3, porque a questão é adorar a imagem. Em Apocalipse 13, nós vamos ver mais tarde, você lê que nos últimos dias aparecerá um poder religioso e político chamado imagem da besta, e todos serão obrigados a adorar essa imagem. E o seu número é 666, o número da besta. Ok? Bom, a questão é, os jovens foram levados à presença de Nabucodonosor porque eles se recusaram a adorar a estátua. E Nabucodonosor disse assim, é o seguinte, ou vocês adoram, ou eu vou jogar vocês onde? Na fornalha. E aí ele faz a seguinte pergunta, quem é o Deus que vos poderá livrar? Quem é o Deus? Gravem essa pergunta. A resposta dos jovens,
contrariou toda a filosofia da época. A filosofia da época era de 60 deuses. Se esse Deus não está sendo bom, eu troco por um. Eu posso me movimentar na adoração a 60 deuses, o que for melhor para mim, o que não for bom eu vou trocando. Mas a resposta dos rapazes foi o seguinte: o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha e da tua mão. Mas se ele não livrar, ou seja, se ele não me der lucro, se ele não resolver a minha situação, se eu não tiver prosperidade, se ele não me abençoar do jeito que eu quero, eu não vou trocá-lo por outro Deus. Isso vai de encontro à teologia da prosperidade e à teologia de Babilônia. Eu sirvo a Deus com consciência de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sirvo a Deus por interesse. É uma questão profunda de consciência, de verdade, de justiça. Então, se eu levar prejuízo, eu serei fiel a Deus. Eles disseram: se Deus não nos livrar, ainda assim, nós não serviremos a quem? A quem? Deuses, não a estátua. Porque eles sabiam que a estátua era, simbolicamente, a presença de todos os deuses de Babilônia. Não adoraremos os teus deuses e nem a estátua que levantaste. E resultado, os jovens foram passados para o campo da execução e foram lançados na fornalha. Eu já vi várias figuras da fornalha, né? Uns dizem que era um buraco, outros eram jogados, outros mostram uma fornalha com um forno mesmo. Mas é dito que o rei olhou e perguntou: nós lançamos 3, não foi? Foi. Por que eu estou vendo 4? Pode nem dizer que era estrabismo, né? Porque só veio 4. Era para ter 6. Eu só vi 4. Estrabismo eu entendo. Quando passares pelas águas, quando pelos rios, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá. Para que o milagre aconteça, você precisa estar disposto a perder. Deus livrou João do caldeirão de óleo fervente, mas Paulo foi decapitado. Deus livrou Daniel e os seus amigos, mas Isaías foi cerrado. Quando Deus disser que está na hora de você descansar, descanse em paz, tenha medo de nada. Importa é que o seu lugar na nova terra está garantido. Amém. Nós temos que ter um equilíbrio entre viver nesse mundo, confiando que Deus está nos guiando, mas tendo a certeza de que quando não for feita a nossa vontade, nós temos garantia de um novo mundo, onde realmente habita a justiça. E aí ele faz um decreto. É feito um decreto por mim, pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há o quê? Outro Deus Que possa livrar como és. A pergunta dele foi: quem é o Deus que vai te livrar? Que vai livrar vocês? Quem é o Deus? Ele mesmo responde: não há outro Deus. Não há outro Deus que possa livrar. Os capítulos 4 e 5 falam de juízo. Interessante. E quando o foco é o povo de Deus, Daniel e seus amigos, as provas vêm e Deus age. Deus opera. Quando o foco sai do povo de Deus e vai para Nabucodonosor e seu neto, Belsazar, a Bíblia mostra juízo. O capítulo 4 fala de um sonho de Nabucodonosor, de uma árvore e de um decreto que vem do céu. Ele acorda e pede que Daniel interprete. Daniel diz: Deus está falando que você é muito presunçoso, que você não só está negando o poder de Deus, apesar das demonstrações que Deus fez para você, muito claras, você está insistindo em rejeitar Deus e ainda está chamando para si o louvor. Que Deus disse que você será julgado, será retirado do seu trono e você será humilhado durante 7 anos, ficará louco como os animais, você vai comer grama com os animais. Nem ligou, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. E um belo dia ele estava passeando, olhou para a Babilônia e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei
casa real, com a força do meu poder para a glória da minha magnificência? Quando ele acabou de dizer isso, ouviu-se uma voz do céu: você está julgado. A Bíblia diz que ele passou a se comportar como um louco, perdeu a razão e passou 7 anos como um animal. Alguns dizem que isso é impossível porque ele seria morto, alguém ia tomar o reino dele, mas os registros históricos dizem que os costumes da época era que quando havia uma pessoa louca ou possessa, eles não faziam nada com essa pessoa porque tinham medo de, ao matar, o espírito mal passar para eles. Davi fez isso quando chegou na porta do rei de Gat, e disseram: esse foi que matou Golias. Aí Davi disse: pronto, eu vim buscar refúgio aqui, agora eu vou me matar. E Davi começou a se comportar como Nabucodonosor, como louco, salivando, jogando saliva. E aí o rei de Gat disse: tira esse louco daqui, não fez nada com ele. Eles tinham medo de que o demônio passasse para ele. Durante 7 anos Nabucodonosor viveu como animal, e depois dos 7 anos ele recebeu de volta a sua razão e disse assim: eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor se converteu ao Deus de Israel. Ele morreu convertido. Que transformação, não? Belsazar é um outro que eu vou falar dele já já. Eu quero fazer um intervalo para recapitular os nomes. No capítulo 1, nós tivemos uma prova. Uma prova que tinha que ver com competição. E usando os nomes dos amigos de Daniel, na ordem que eles aparecem, nós temos uma grande relação com cada uma dessas provas. Por exemplo, o primeiro nome que aparece é o de Ananias. Significa o quê? O Senhor favorece. Ora, quando eles estavam na prova lá, no capítulo 1, a Bíblia diz: Deus lhes concedeu sabedoria e inteligência, a ponto de eles ficarem 10 vezes melhores do que os concorrentes. Deus os favoreceu. Parece que de propósito, e eu repito, parece que de propósito, Daniel organiza o seu nome, ou o seu livro, de acordo com o significado dos nomes seu e de seus companheiros. Porque no capítulo 1 é dito claramente: Deus favorece. Deus favorece. Enquanto que Nabucodonosor dizia: o seu nome vai ser Sadraque, uma oferta do Deus Acu, uma bênção do Deus Acu, Daniel deixa claro: não, é Yahvé. Ele é quem favorece de verdade, não Acu, não o Deus da lua, mas Yahvé, o Deus de Israel, favorece a você na hora da sua prova. Guarde isso. No capítulo 2, o nome Misael aparece lá na sequência, perguntando: quem é como o Senhor? Nabucodonosor mudou o nome dizendo: quem é como Acu? Só que no capítulo 2, Nabucodonosor olha para Daniel, depois que Daniel conta o sonho e a interpretação, e diz: verdadeiramente o seu Deus é Deus dos deuses. Ele coloca o Deus de Daniel acima de todos, como se ele estivesse repetindo o nome de Misael. O Elohim é um Deus incomparável. Quem é como Elohim? Essa é a conclusão do capítulo 2. É o significado do nome de Misael. Quem é como o Senhor? O capítulo 3 é a prova da adoração. Vocês vão adorar meus deuses. Eu me rebelo contra o Deus de Daniel e evoco todas as forças dos deuses de Babilônia para contrariar o seu plano. Vocês vão se ajoelhar diante dos meus deuses. E entre eles está Nebo. O nome de Abednego, o nome babilônico, significa servo de Nebo, que dava o nome a Nabucodonosor. E neste capítulo, nós podemos evocar o nome de Azarias. Significa o quê? O Senhor, quando ele estava no meio da sarça ardente, quem o socorreu? E Nabucodonosor se ajoelha e diz: eu reconheço que o seu Deus é maravilhoso, porque ele mandou o seu anjo para proteger vocês na fornalha de fogo.
que é o cumprimento do significado dos nomes dos 3 colegas. O nome Nabucodonosor quer dizer Nebo protege. O nome Belsazar, neto de Nabucodonosor, o herdeiro do seu trono, significa Bel protege. Em oposição a esses dois, o nome Daniel quer dizer Deus é meu juiz. E ele recebeu o nome Beltesazar, protegido por Bel. Daniel diz: o meu nome é Daniel, que significa Deus me julga. Mas sabe o que é Deus me julga em hebraico? O salmista, em vários momentos, diz: julgue-me o Senhor. Em vários momentos, o salmista pede que Deus julgue. Eu vou repetir um conceito que eu já falei aqui. Na cultura hebraica, não havia advogado. Uma pessoa específica de advogado. Quem me ensinou isso? Isaías Andrade, meu pai. Interessante a pesquisa que ele fez. Claro que eu fui confirmá-lo. Não existia a pessoa exclusiva do advogado, uma pessoa. O juiz era o advogado. Na economia judaica, o juiz tinha o trabalho de defender. Quando alguém chegava para o juiz dizer: julgue minha causa, ele estava dizendo, em outras palavras, por favor, me defenda. Essa era a função primária do juiz. Quando a Bíblia apresenta Daniel no seu livro dizendo: Deus é meu juiz, está dizendo: Deus é quem me defende. Tanto sabia disso Nabucodonosor que ele botou o nome dele, protegido por Bel. Em todo o livro de Daniel, o nome de Daniel prevalece. Principalmente no capítulo famoso, que é o capítulo 6, que a gente vai chegar já. Mas no capítulo 5 aparece outra cena de juízo ao monarca. Nabucodonosor se converteu, morreu. Seu filho Nabonido teve um filho chamado Belsazar, eles ficaram na corregência. E Babilônia estava cercada pelos exércitos de Ciro, liderados pelo general Dario. E numa noite, Belsazar, neto de Nabucodonosor, cometeu um crime capital. Ele pegou os vasos de ouro do templo de Jerusalém, trouxe e começou a beber nele, dando uma festa. Era costume dos monarcas da época, em momentos de guerra, dar festas para mostrar que não estavam nem preocupados, dar uma injeção de segurança nos seus comandados. E ele fez isso. A cidade cercada pelos exércitos do general Dario, servo de Ciro, e ele fez uma festa para os seus grandes, dizendo: não, deixa ele lá, ele aqui não entra não. Babilônia tem duas muralhas, e tem um rio passando por baixo dos muros, que nos concede água e lugar para plantar. Ninguém vai entrar aqui, pode cercar aí à vontade, que ninguém entra em Babilônia. Só que ele mandou buscar os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, começou a beber, distribuir para todo mundo beber nos vasos sagrados do templo de Jerusalém. Resultado, a Bíblia diz que na mesma hora apareceram uns dedos de uma mão de homem, escreviam defronte do castiçal umas palavras em hebraico ou aramaico. E Daniel veio para dar interpretação. Daniel já estava bem velhinho nessa altura, tá? Daniel então diz: olha, o significado é: Deus contou o seu reino, ou Deus julgou o seu reino. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Você tinha que dar 1 quilo e você só deu 900 gramas. Balança na Bíblia é símbolo de julgamento. E a Bíblia termina esse capítulo dizendo: naquela noite foi morto Belsazar, cujo nome significa protegido. Cadê a proteção de Bel? Cadê a proteção de Bel? Aquele que confia nas muralhas, aquele que confia na força do homem, aquele que confia em outras coisas que não sejam Deus verdadeiro, vai ser assim. Ele vai estar enganando a si mesmo de festa em festa, de bebida em bebida, tentando amortecer a sua consciência. No final das contas, ele vai se destruir. Porque só há um Deus que verdadeiramente protege. É o Deus Elohim. Naquele mesmo dia, Dario ocupou o trono de Babilônia. Ciro estava lá, na capital da Pérsia, e Dario governou Babilônia. Os judeus foram considerados grandes aliados dos medos e persas. No capítulo 6, vocês conhecem a história. Os ministros do rei Dario decidiram fazer um decreto. Ninguém poderia orar ou adorar outro Deus a não ser o rei.
A Bíblia diz que quando Daniel soube do edito, ele soube do edito, ele não era ignorante, ele soube do edito. O que ele fez? Fez nada. Ele continuou a sua rotina. E qual era a rotina de Daniel? 3 vezes por dia ele entrava no seu quarto, seguindo a tradição dos judeus. Ele abria as portas em direção a Jerusalém e orava. Minutos, horas, orando, pedindo a restauração do reino de Deus. E quando ele soube do edito, ele foi lá e fez a mesma coisa. Ele não mudou a rotina. Estava sob ameaça, um edito contrário, e mesmo assim ele permaneceu fiel, assim como seus 3 colegas. Mais uma vez se faz a ponte dessa história para Apocalipse 13. É dito em Apocalipse 13, nós passaremos por situação semelhante. Resultado é que Daniel foi preso, o rei não pôde fazer nada porque estava impedido pelas circunstâncias. Os seus ministros jogaram Daniel na cova dos leões. E a Bíblia diz que o rei Dario, cujo nome significa rico e poderoso, abriu mão da riqueza e do poder e passou a noite no palácio em jejum, não deixou vir às suas mãos instrumentos de música e fugiu dele o sono. Tem um salmo que diz assim: aquele que te guarda não tosquenejará, e este que não dorme guarda Israel. Por que o guarda de Israel não dorme? Qual é a mensagem do Salmo 121? Desde que Jesus subiu ao céu, ele se dedica 24 horas, 7 dias na semana, intercedendo por quem? Por quem? Pelos seus filhos, pelos seus amigos, digamos assim. Dario, nesse momento, é símbolo do próprio Cristo, que, sendo o rei majestoso, abriu mão da sua glória para interceder por você. Enquanto você está sob prova, enquanto o leão do imposto de renda e o próprio leão Satanás está ali cercando, Jesus está fazendo o quê? Intercedendo por você. Noite e dia. Enquanto você dorme, Deus intercede por você. Amém. Não esqueça disso jamais. Essa é a mensagem do capítulo 6. De manhã cedo o rei chega e grita, olha a fé, de um pagão: será possível que o seu Deus, a quem você continuamente serve, livrou você? Resposta de Daniel: Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse engano, porque foi achada em mim inocência. Quando ele diz foi achada em mim inocência, significa que um julgamento foi feito. Mais uma vez Daniel evoca o significado do seu nome, que é Deus é quem? É quem me julga. Deus é quem me julga. É Deus quem me defende. Essa é a mensagem de Daniel. As provas virão, não tem como. Provas do nosso dia a dia e provas proféticas que tem que ver com o desfecho da história desse mundo. Jesus falou em Mateus 24, verso 21, haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Está você pronto para essa prova? Está difícil agora? A mensagem de Jesus vai ficar pior. Está faltando água em São Paulo? Vai faltar em Salvador também. Coisa está feia. Corrupção, isso não vai acabar. Doenças antigas estão voltando e voltando com mais força. Haverá grande angústia. O verso 25 diz: se Deus não abreviasse esses dias, ninguém sobreviveria. O verso 25 diz: se Jesus não, 22 melhor dizendo, se Jesus não abreviasse esse sofrimento, os dias de sofrimento, nenhuma carne sobreviveria. Isso é imediatamente antes da volta de Jesus. A grande prova física, prova psicológica e principalmente prova espiritual. Em Apocalipse 13, que talvez seja o centro do Apocalipse, o centro do grande conflito, falando dos últimos dias, já pertinho da volta de Jesus, a situação econômica, financeira e religiosa do mundo parece se fundir em uma massa governante que a Bíblia chama de imagem da besta, fazendo referência ao governo César ou papismo da Idade Média, em que os governantes davam o seu poder ao papado, e o papado, munido de exércitos
perseguia, julgava e executava quem queria, punha no trono e destronava quem ele queria. Nos últimos dias, é dito, será feita uma imagem desse modelo de governo mundial. Uma imagem da besta. E é dito lá, todos terão que adorar essa imagem. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, desse vida, no caso, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Lembrando de Daniel capítulo 3. No final das contas vai se perguntar, a quem você adora? Por que você adora esse Deus? E quanto você adora esse Deus? Até onde você adora esse Deus? Nós estamos acostumados a reclamar de muitas coisinhas. Provas, às vezes, tão pequenas. Nós reclamamos quando perdemos conforto ou acesso a melhores condições. Nós reclamamos quando pessoas idosas já viveram bastante, morrem, nós choramos. É natural que a gente chore reclamando, mas ninguém vive para sempre. A gente tem que entender e aceitar. E outras provas mais graves, não? Que tem que ver com a própria sustentação, a própria vida. Eu quero lembrar a você os nomes desses personagens principais do livro de Daniel. Ananias significa o Senhor fortalece. Em meio às provas, o Senhor fortalece. Lutando pela subsistência, pelo sustento, concursos, causas na justiça, o Senhor lhe favorece. Se Ele não lhe favorecer, conforme você acha que Ele não lhe favoreceu, saiba que na verdade Ele lhe favoreceu de outra forma que você ainda não descobriu. Não era bom para você ter aquilo. Não era bom para você ter aquilo. Misael, quem é como o Senhor, que sabe o futuro antes de acontecer? Ele sabe o que vai acontecer na sua vida, Bia, antes que aconteça. E se ele disser, não vou lhe dar isso, é porque ele sabe o futuro. Sabe, Deus falou para Nabucodonosor, meu amigo, você tem tudo. Você tem a cabeça de ouro. Dê glória a Deus e viva feliz, porque seu império vai passar. Mas agradeça pelo que você já teve. Nabucodonosor se revoltou e disse, eu quero mais. O plano de Deus é insuficiente para mim. Eu quero mais. Quem é como o Senhor que sabe o que é melhor para você? Ninguém. Azarias significa o Senhor socorre. Você pode até sofrer. Jesus disse, no mundo tereis aflições. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é a promessa de Deus. Eu nunca estarei longe de você. Nunca. Eu me lembro de irmã Zenaide, naquela poltrona número 1 na ala verde do Hospital Português. Ao seu lado, várias pessoas ali. Nem sei se estava com soro. Estava com soro? Não. Estava só esperando a vida chegar. Mas não estava sozinha, estava? Estava com a Ana Paula, depois estava com seu filho. Seu genro. Não ficou só um minuto. É diferente quando você está sob ameaça, na incerteza e está sozinho. É triste, né, professor? Solidão machuca mais do que o próprio sofrimento, não é verdade? Mas quando você está em dor, está em sofrimento e tem alguém segurando a sua mão dizendo, calma, descanse, Deus sabe o que é melhor. A dor acompanhada é muito mais confortável. Difícil é sofrer sozinho. Deus disse, você nunca sofrerá sozinho. Nunca. Eu sempre estarei segurando a sua mão. Sempre. O Senhor socorre. E Deus lhe defende. Não só nesse mundo, nas suas lutas, mas principalmente no juízo final. Quando você chegar imperfeito diante de Deus, e Satanás lhe acusando, o verdadeiro leão, querendo lhe devorar, querendo jogar você na fornalha dos últimos dias, que a Bíblia chama de inferno, que vai purificar todo esse mundo. Satanás vai fazer de tudo para jogar você nessa fornalha. Aparece Deus dizendo, eu sou o defensor dele. Você poderá invocar o nome de Daniel e dizer, o Senhor me julga, o Senhor me defende. Não esqueça disso jamais. Nos últimos dias,
Muitas pessoas serão tiradas antes dos acontecimentos grandes, mas nenhuma delas vai descansar sem antes passar pela prova final. Quando elas definirão quem é o seu Deus, até que ponto você adora esse Deus e por que você o adora. São as 3 perguntas para você responder hoje. Quem é esse Deus? É o Deus que socorre? É o Deus que favorece? É o Deus que protege? Até onde você vai para servir esse Deus? Até onde Ele mandar, porque ninguém é igual a Ele. Ele sabe o futuro antes que aconteça. Eu vou onde Ele mandar. Até que ponto você servirá esse Deus? Ele diz: ser fiel até. Eu servirei esse Deus ainda que todo o meu reino desmorone hoje. Como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará e eu o verei. Eu servirei com prejuízo de alma, de corpo, de físico, mas eu serei fiel a Ele. Eu não me deixarei vencer, porque eu sei que o meu Senhor me defende no julgamento final. Essa figura final talvez seja um retrato dos servos de Deus nos últimos dias. O símbolo de Daniel no meio dos leões representam quantos leões você pode contar? Abandono de amigos, ameaça de perder emprego, ameaça financeira, ameaça psicológica, relacionamentos ruídos, transtornados, falta de oportunidades. Quantos leões cercam você? Daniel ficou em oração, pois saiba que enquanto os leões cercam você, o seu Deus está lhe defendendo no céu, intercedendo também por você. Leve essa imagem com você. O Deus que disse que você vai passar provas é o Deus que intercede, não dorme e lhe defende. Em tempo oportuno enviará socorro, favorecerá a sua causa e lhe defenderá todos os dias em que você viver. Tem um hino que eu gosto de cantar demais. O hino chama-se Esconderijo. Esconderijo. Ele diz: aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. Vamos cantar em cima. Enquanto você canta, entregue sua vida a Deus, seus planos. Defina até onde você quer servir. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. E tu me cobrirás com tuas penas, sob as asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. E tu me cobrirás com tuas penas, sob as asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. Meu refúgio,
testemunho de 4 jovens, 4 meninos. Ele não entendeu como eles ficaram tão na frente dos outros. Depois ele recebeu um sonho direto de Deus e a interpretação magnífica e sobrenatural, incontestável, de um Deus verdadeiro e presente. Depois ele viu o milagre de Deus ao livrar seus 3 filhos da fornalha. Ele fez um decreto dizendo que todo mundo tinha que adorar aquele Deus. Mas no capítulo 4 ele se deixou trair pela presunção, pelo orgulho e pelo desejo de ser independente de Deus. Então Deus teve que lançar a mão do último recurso. O recurso da dor. O recurso da prova. O recurso da necessidade. Deus não gosta de ver ninguém sofrer. Mas às vezes nós só atendemos assim. Se você tem uma decisão para tomar diante de Deus, por que esperar até que Deus traga dor? Por que esperar até que Deus deixe de ouvir? Por que não escolheram enquanto as coisas vão bem? No final das contas, Deus não vai desistir de você. Momento nenhum. Tem alguém aqui que está precisando tomar uma decisão diante de Deus hoje, está pedindo a Deus: Senhor, me ajuda, me dá força. Tem alguém? Tem todo mundo, né? Eu quero orar então com você. Você quer buscar licença? Oremos ao Senhor. Deus de amor e de misericórdia, em Tuas mãos, Senhor, entregamos o governo da nossa vida. Nossos planos, nesse instante, estão submetidos ao Teu plano, o plano da redenção, que diz que Jesus Cristo já venceu o grande conflito e em breve há de tomar posse desse mundo. Ó Deus, queremos que o Senhor também tome posse do reino que está em nossa mente. Que o Senhor vença este conflito que há em nosso coração, pois nós desejamos, queremos e decidimos fazer a Tua vontade. Servir ao Senhor com tudo o que temos, com tudo o que somos. E se tivermos que sofrer alguma necessidade, nós escolhemos ser fiéis ao Senhor, aqui e por toda a eternidade. Portanto, não cesses de mostrar o Teu caminho e a Tua vontade a cada um de nós. Que o Senhor traga consolo, conforto aos que estão sofrendo. E que o Senhor renove a nossa fé e a nossa esperança, pois o Senhor é aquele que nos julga, é aquele que nos favorece, é aquele que nos defende. É o nosso Deus, cheio de graça. Por isso oramos, confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém.